Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Muito bom estar aqui de novo com essa alegria que vocês sabem que é contagiante, né? Então, o que eu queria falar hoje para vocês, já uma pincelada, é ansiedade. Afinal, quem nunca teve, quem não tem? Então, se você pensa assim hoje, isso é estresse, isso é ansiedade, a gente vai saber um pouco mais isso comigo hoje, essa diferença e o que a gente pode fazer para mudar um pouco essa nossa maneira ansiosa de ser, tá bom? Isso não é uma falha, isso não é um defeito e você não se torna inferior a ninguém se você tem algum momento de ansiedade, tá bom? Antes disso, antes de começarmos, eu espero que você, né, já seja inscrito no canal. Se você ainda não é, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Se depois, no final do vídeo, gente, assista até o fim. Se depois, no final do vídeo, você não gostar, você dá o seu dislike, que para mim também eu vou entender, tá bom? Mas é isso, vamos lá. Eu estava essa semana, né, falando com algumas pessoas e eu passei por alguns momentos de ansiedade, muita ansiedade. E eu não sabia se eu estava estressada ou se eu estava ansiosa. E eu decidi fazer esse vídeo porque quando eu fui analisar o que eu estava sentindo, eu percebi que eu estava com muita ansiedade. Eu estava vivendo 2 dias por vez. Então, assim, eu não estava vivendo um dia de cada vez. Eu estava vivendo o meu hoje e o meu amanhã. Hoje, gastando as minhas energias de hoje e de amanhã, tão somente hoje, pensando em coisas, ansiosa, desesperada, achando que coisas poderiam acontecer, coisas que eu espero que aconteça, ou que eu espero que não aconteça, né? Coisas que eu espero que não aconteçam. Eu estava muito ansiosa com isso. E com a ansiedade veio a ideia que eu estava estressada, porque o estresse e a ansiedade, eles têm sintomas muito parecidos e às vezes você se confunde se você está estressado ou se você está ansioso. E o estresse, logo para começo, né? O estresse é de algo que você sabe que aconteceu, você está estressado por aquilo, ou algo que você tem certeza que vai acontecer, você está estressado por isso, por algo que já aconteceu, ou algo que vai vir a acontecer logo próximo, então você se estressa, é aquela sensação de desespero, né? de preocupação por algo que você sabe que está por vir. A ansiedade é um pouco diferente. A ansiedade, você tem tudo isso que eu falei do estresse, mas por coisas que geralmente não vão acontecer. Ou se acontecerem, são coisas para um futuro muito distante. E aí causa essa ansiedade. Às vezes você se culpa por isso. Você se culpabiliza porque você tem taquicardia, você fica com as mãos trêmulas, você fica com a voz embargada, você não consegue falar direito, ou se você vai falar com alguém esse sentimento, você chora, você é incompreendido, incompreendida pela questão da ansiedade, porque é muito difícil você verbalizar uma emoção que nem você consegue entender porque ela está ali. Então, quando nós falamos de ansiedade, nós falamos de algo que fica muito superficial para as pessoas, porque as pessoas tendem a achar, mas você não precisa estar assim. E você se sente culpado, culpada, porque você não consegue mudar isso. Então, causa essa ansiedade, e a ansiedade geralmente depois causa, em muitos casos, infelizmente, depressão, problemas psicológicos, problemas psíquicos por causa da ansiedade. É esse sofrimento por antecipação. E tem pessoas, né, que até falam, tudo aquilo que eu mais tinha medo, você está entendendo porque eu tinha tanto pavor, veio e aconteceu agora. É porque você atrai essas coisas para a sua vida. Você começa a pensar tanto, e nosso pensamento, gente, é energia. Hoje nós já sabemos, com a neurociência, graças a Deus, né, nós já sabemos que tudo é energia.
Então, quando você pensa muito em algo ruim, você tem pessoas, tem mulheres, né, e tem homens que eles já sofrem com a traição, sem nunca terem sido traídos. Eles sofrem por antecipação e têm sintomas, de fato, na vida, no seu emocional, como pessoas traídas. Tem aquela desconfiança, tem aquela maneira estranha, vamos dizer assim, né? Por medo de ser traído. Só que traição é algo muito de duplo sentido. Você pode trair e você também pode ser traído. Então não precisa você ficar ansioso. Se acontecer, vai acontecer. Você com ansiedade ou sem ansiedade. O que você pode fazer é você se preparar como pessoa com a sua autoestima super elevada, como eu falo. Não basta você ter autoestima. Você precisa ter uma autoestima elevada, porque para isso você combate essa ansiedade de pensar assim, se isso acontecer comigo, é o fim da minha vida. Se eu perco aquele emprego, é o fim da minha vida. Ai, se eu perco essa amizade, é o fim da minha vida. Não, não é. É assim, se você se perder, sim, é o fim da sua vida. A única pessoa que você não pode perder nesse mundo é você. Eu tenho aqui nas minhas mãos, né, bonitinho, eu falei para a pessoa que me deu que eu iria fazer um vídeo um dia, iria mostrar esse elefantinho, né, é um elefantinho de uma pessoa que fez uma viagem e trouxe para mim, e tem um símbolo muito especial para mim, o elefante. O elefante, as pessoas falam muito dessa questão de elefante, do tamanho que é e da delicadeza que ele é, que não é nada delicado, ele é calado, ele é quieto. Mas ele não é delicado. Se você vê uma briga de elefantes, você se assusta, né? Se você vê um elefante correndo, você tem medo. Não tem que não tenha medo, porque você não vai conseguir correr mais que um elefante. Por quê? Ele sabe a força que ele tem, mas ele também sabe quando ele deve usar aquela força. Então, eu sempre gostei de elefantes. Quando eu era criança, eu queria ter um elefante de estimação. Agora, eu morava em uma casa que tinha só 3 quartos, mas eu queria ter um elefante. Mas dando um ponto, né, assim, específico para essa questão da força do elefante, é que você é grandioso, você é grandiosa como um elefante. Você tem essa estrutura forte interna de um elefante, de um animal robusto, forte, e você também é assim. Você ter momento de ansiedade, você ter todos esses sintomas que eu falei, não diminui você, não faz de você uma pessoa pequena, não faz de você uma pessoa incapaz, não faz de você uma pessoa inapta às coisas, não. Isso muito pelo contrário. Quando você tem esses sintomas de ansiedade, mas você continua vivendo, você continua andando, você continua caminhando, você continua se sobressaindo desses sintomas, dessa angústia que causa a ansiedade, isso mostra que você é forte. Isso mostra que você, mesmo com todos esses problemas que não aconteceram, mas que você tem medo que aconteça, você é uma pessoa forte e que você continua lutando. Então, o que eu quero falar para você hoje é isso, esse autoconhecimento de você saber o porquê que você está sentindo aquelas coisas. Se isso tem sentido ou não tem sentido, é essencial para a sua vida. É você usar aquela técnica DCD que eu falo também para vocês quando eu aprendi com o Dr. Augusto Cury, é você duvidar, criticar e determinar. Você duvida do que você está pensando. Você critica aquele pensamento e você determina que você pode mudar essa maneira de pensar. É muito importante que vocês façam esses exercícios, que vocês façam exercícios de respiração. O seu coração está desesperado, batendo com taquicardia, arritmia cardíaca. Então, quando é que você vai perceber que isso pode ser mudado? Quando você começa a trabalhar com exercícios de respiração, quando você começa a caminhar, quando você começa a elogiar o silêncio, a você se calar e observar o silêncio que está por fora. Você se cala internamente, porque com aquele silêncio, aquela energia do silêncio, vem até você e te acalma. Você percebe que o seu coração começa a bater com um ritmo mais
adequado para o seu momento, para a sua vida. Você começa a se cercar e se acercar de coisas boas. Você começa a ser atraído por pessoas que vão trazer paz para você. Se você não está em um ambiente onde você tenha paz, se você é uma pessoa que tem essa tendência de ansiedade, geralmente vai viver sempre ansioso. E isso depois, infelizmente, traz doenças. Então é muito importante que você esteja com pessoas que têm uma boa vibração, uma boa energia. Eu, gente, particularmente, eu hoje, né, essa de namorar de hoje, tem lugares que eu não vou. Ou tem lugares que eu simplesmente evito, vou pouco. Ou tem lugares que, simples como tudo, eu decidi que não eram bons para mim. Então, eu me afastei. Por quê? Porque a energia não estava adequada para a minha forma de ser, a minha forma de pensar. Isso não tem problema para você também. Eu falo para vocês, é libertador falar não. Então, não tem problema para vocês. Se você vê que você está em um ambiente, está em uma situação, está em uma conversa, está em uma ligação, onde está lhe causando ansiedade, desliga, corta. É assim, é como os aparelhos eletrônicos, né? Se eles não estão funcionando bem, tem que ser desligado completamente, para depois você religar e ele voltar a funcionar como se deve. Se você está precisando disso, se você está sob pressão muito forte, desliga um pouco, sai do foco, tira tudo isso desse foco mental seu, muda a rotina, muda a sua maneira de pensar, muda a respiração, porque você não pense também que alguém que não tenha esses sintomas de ansiedade aflorados como você ou como eu, são melhores que você. Não são melhores que você, não são melhores do que eu. Mas você tendo todos esses sintomas e mesmo assim você continuar lutando, isso faz todo um diferencial. Isso faz com que você se torne melhor do que eu e mais forte para enfrentar esse dia a dia que nós temos. Vivendo um dia de cada vez, você vai conseguir passar por esses momentos sem tanta ansiedade, sem tanto desespero, com a força de um elefante, sabendo que tem um momento certo de dar aquela corrida, né, que assusta todo mundo. Então que você se cale mais, que você volte-se para si mesmo, pense mais antes de falar, pense mais se o que você está nessa ansiedade, nessa preocupação, tem risco de acontecer. Se tem risco de acontecer, premedite o que você pode fazer quando isso acontecer. Premedite a sua reação. E você, quando isso acontecer, você vai saber como agir e você vai ter uma vida vitoriosa, você vai ter uma vida diferente, você vai ter uma vida mais alegre, mais abundante, mais feliz. Então, minha dica para você hoje dessa questão da ansiedade é isso. É você se acercar que essas coisas, a maioria das vezes, não vão acontecer. Você não deve passar a viver 2 dias em um só, acumular essas ideias na sua vida. Isso evita também que você tenha esses sintomas, que você comece a mudar a sua maneira com relação à sua respiração, fazer caminhadas, se cercar de pessoas que tenham bons assuntos, que não falem dos outros, porque essas pessoas que falam dos outros vão falar de você quando você sair. Não se preocupe, isso é fato. Isso é uma questão de personalidade. Se uma pessoa tem uma personalidade assim, você sabe que é assim, evite. Isso fará muito bem para você também. Não tenha medo da solitude. Não tenha medo da solitude. Esses dias eu até coloquei em um post de uma amiga, ela colocou solidão ou solitude. Eu falei, eu chamo isso paz. Não tenha medo da solitude, aquele momento que você está sozinho, você está em paz, você escuta uma boa música, você está em sua companhia, a sua melhor companhia. Não se abandone, se ame muito, é o amor próprio, cada dia mais. Eu quero fechar esse ciclo falando do amor próprio com vocês hoje, que eu falei, né, que esse mês eu falaria sobre o amor próprio, do mês passado até esse mês. Então, até hoje, sobre amor próprio, porque o próximo vídeo nós vamos vir com umas outras coisas um pouco mais densas, né? Para que a gente tenha essa capacidade de analisar
quem são as pessoas que nos rodeiam e como nós devemos agir com essas pessoas e como nós somos. Talvez nós sejamos essas pessoas que nós temos que ter cuidado, tá bom? Beijão, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar no grupo de amigos, da família. Se você acha que esse conteúdo é importante para você, volta, estuda, anota, tente fazer os exercícios, comente, deixe seu comentário, o que tem mudado na sua vida esses vídeos, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.